Meus amados irmãos, a pregação de João não era uma pregação seletiva. João, ele não era seletivo nos temas que ele pregava. Ele pregava o que ele tinha que pregar. Porque o compromisso principal de João não era com o público, era com a palavra. O compromisso principal de João não era com quem ouvia, mas sim com quem mandava. E a palavra de João, ela não tinha seletividade. Tanto que este relato de Mateus termina com um tema muito interessante. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita dúvida existe sobre isso aqui é uma coisa só? Espírito Santo e fogo é uma coisa só ou são duas coisas? Eu estou convencido de que aqui João Batista está falando de dois batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra coisa. Júlio, como você chegou a essa conclusão? Através da regra áurea da interpretação de texto. E qual é a regra áurea? Todo texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Se você analisar o versículo 12, ele está, na verdade, explicando o final do 11. Ele diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. E aí ele fala sobre duas situações diferentes. Juntará o trigo no celeiro, queimará a palha com fogo, a mesma palavra que ele utilizou. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o trigo sendo guardado no celeiro, é a salvação. E o que é o batismo com fogo? É a palha sendo queimada, é o juízo, é o inferno, é a condenação. Eu achei que quem mandava para o inferno era o diabo. Não. Está escrito aqui: Jesus batizará alguns com o Espírito Santo. Ele salvará alguns. E batizará outros com fogo. Ele condenará alguns. Nossa, nunca me apresentaram esse Jesus. Talvez você tenha caído ali no que o pastor Alexandre Carneiro falou antes, né? Te venderam um evangelho não bíblico. Esse é o bíblico. O próprio Cristo fala em outra passagem: não tema aquele que pode matar somente o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Meus amados irmãos, essa figura do versículo 12, ela é muito rica. Ele diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Uma eira nada mais é do que um espaço aberto, amplo, em que o trigo ele era trabalhado. Trabalhado no sentido de ser principalmente debulhado ou descascado. Ou seja, fazer a separação entre o grão de trigo e a casca, né? Eu não sou do campo, não. Eu também não entendo nada disso. Procurei na internet. Mas se alguém for do campo, vai saber melhor. Pensa num amendoim, sei lá. Você quebra a casquinha do amendoim, sai o caroço do amendoim e a casquinha fica do outro lado. Agora você pensa, como que o fazendeiro da Palestina do primeiro século, ele ia separar o que é casca e o que é caroço? O que é palha, né? A casca seca do grão de trigo, que tinha valor. Será que ele ia catar um por um? Isso aqui... Trigo não é do tamanho de feijão, não, gente, que dá para tirar as pedras no dedo. Não, é muito menorzinho. Como que ele fazia? Ele pegava aquele bolo todo, né? Aquela coisa toda ali, tudo misturada, e ele pegava uma pá. Às vezes um garfo de 3 dentes, assim, uma coisa maior. E ele enfiava a pá naquilo tudo. E depois o que ele fazia? Ele jogava para o alto. A palha, por ser leve, era levada pelo vento. Agora o grão de trigo, por ser mais pesado, ele voltava para baixo. Como é que Deus fará a separação entre a palha e o trigo? Respondo: ele vai jogar tudo para o alto. Ele vai jogar para o alto. O fato de você ser trigo não te livra do fato de Deus também te jogar para o alto de vez em quando. Eclesiastes diz: tudo que acontece ao ímpio acontece também ao justo. Não é assim que está escrito? Por quê? Porque nisso
que Deus joga para o alto, quem é palha, ó, vai embora. Nisso que Deus joga para o alto, quem é palha não aguenta. É levado, é soprado, é espalhado, mas quem é trigo fica. Quem é trigo permanece, passa pela sacudida de Deus, mas não sai de posição, porque não é palha, mas é trigo. Como é que Deus separa quem é justo e quem é ímpio? Ele joga todo mundo para o alto. Porque depois que ele jogar para o alto, só vai ficar quem é trigo. É por isso que a gente passa por dificuldades e permanece na presença de Deus. É por isso que a doença vem, mas a gente permanece na presença de Deus. É por isso que o desemprego vem e a gente permanece na presença de Deus. É por isso que as notícias ruins vêm, mas a gente permanece na presença de Deus. É por isso que a vida não está um mar de rosas, mas você está segurando na mão de Deus. Por quê? Porque você não é palha, meu irmão. Você é trigo, eu quero crer que você é trigo. Você não é palha, você não é restolho, você não é casca vazia. Você, depois que Deus sacudir todo mundo e jogar para o alto, João está dizendo, Ele guardará, juntará o seu, olha ali o pronome possessivo, seu trigo no celeiro. Você é a propriedade de Deus. Você é a propriedade do Espírito Santo. Você tem a marca de Deus. Você faz parte do rebanho de Deus. Você não é joio, você é trigo. Todo mundo vai ser jogado para o alto, mas você vai permanecer. Você vai segurar a onda. Você não vai abandonar, abrir mão da sua fé, apostatar, blasfemar o nome do Senhor. Não! Se você fizer isso, você só vai estar evidenciando que você é palha. Você não tem conteúdo. Você é um troço vazio. Você é um troço qualquer. Só permanece quem é trigo, quem tem peso, quem tem substância, quem tem conteúdo.